Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças por tudo aquilo que tu fizeste já nesse dia. Te agradecemos, ó Deus, porque reconhecemos o quanto o Senhor é bom, o quanto é grande a tua misericórdia, e pedimos ao Senhor que pela ação do teu Espírito Santo a palavra venha de uma maneira poderosa a impactar as nossas vidas, a transformar as nossas atitudes, a nos renovar, ó Deus, em comunhão com o Senhor. Pai, eu peço a tua bênção, peço a capacitação, a direção do teu Espírito em cada palavra. Que o Senhor conduza essa mensagem, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Mateus capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos estar falando sobre o poder de Jesus em operar milagres. Então diz assim a palavra de Deus: entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: esse blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém, igreja? Esse texto, essa passagem da palavra de Deus, ela também aparece no Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 1 a 12, de Lucas, capítulo 5, de 17 a 26. 3 evangelistas narraram esse milagre do Senhor Jesus Cristo. Marcos, ele narra até com alguns detalhes a mais. Ele diz que 4 amigos traziam esse homem nessa maca, e que Jesus estava dentro de uma casa e havia uma multidão do lado de fora, todos para ouvir aquilo que Jesus estaria proclamando, e eles não conseguiam se aproximar com aquele paralítico. Então o que eles fazem? Eles sobem no eirado da casa, e eles retiram as telhas que cobriam e descem esse paralítico através de uma porta bem à frente de onde Jesus estava. É a mesma passagem narrada com alguns detalhes a mais do Evangelho de Marcos. Jesus, amados, ele estava cumprindo o seu ministério, e milagres eram frequentes no ministério do Senhor Jesus Cristo. As multidões ficavam assim extasiadas por causa dos milagres que Jesus Cristo operava. E porque ele operava muitos milagres, uma grande multidão começou a seguir a Jesus por onde ele ia. Aqui a palavra diz que Jesus estava indo para a sua cidade. Naquele momento ele estava morando em Cafarnaum. Ele não havia sido muito bem recebido em Nazaré, e ele acaba indo para Cafarnaum. Ele fica por um tempo morando na cidade de Cafarnaum, e é nessa cidade que acontece esse milagre que nós acompanhamos nessa leitura. As multidões ficavam extasiadas. O mesmo texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 26, o final do texto diz assim: todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Já no Evangelho de Marcos, no finalzinho, o mesmo texto, em Marcos capítulo 2, versículo 12, diz assim: todos se admiraram e davam glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Então notem que o que estava enchendo o coração daquele povo eram os milagres, era o sobrenatural que Jesus estava fazendo um paralítico andar, fazendo os cegos enxergar, surdos ouviam, mudos falavam. Jesus operava muitos milagres, enfermos eram curados de todas as enfermidades, e esses milagres causavam um grande impacto no meio do povo de Deus,
ou no meio do povo de uma forma geral, e continuam causando ainda nos dias de hoje. Quando se ouve falar de um milagre, o nosso ouvido fica mais atento. Nossa, aconteceu um milagre em tal lugar, tal pessoa foi curada de uma doença, estava desenganada pelos médicos, e Deus operou um milagre. Tudo isso, amados, é algo muito bom. Mas eu quero perguntar para a igreja que está aqui hoje, para vocês que prestaram atenção nessa passagem que nós lemos, qual foi o maior milagre que Jesus efetuou nessa passagem? Foi a cura do paralítico? Ou foi o perdão dos pecados? Seja sincero em responder. Se você acha que foi a cura do paralítico, levante a sua mão. Quem acha que foi a cura do paralítico o maior milagre, levante a sua mão. Eu já percebi que a igreja entendeu que o maior milagre que Jesus operou aqui nessa passagem, inclusive a passagem ela está centrada nessa questão, que foi o perdão dos pecados. Não que nós não admiramos milagres a níveis de cura, mas a palavra deixa claro que o maior milagre que foi operado aqui, o mais importante, foi o perdão dos pecados. A base central dessa passagem é sobre a autoridade de Jesus em perdoar pecados. Notem pela palavra que nós lemos que a questão ela envolve quando Jesus diz assim para aquele paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Os amigos desse paralítico trouxeram ele até Jesus, esperando que ele seria curado fisicamente, como de fato foi. Mas a primeira cura que Jesus efetuou foi quando ele olhou para aquele homem. O texto diz que ele percebeu que havia fé, e ali ele libera uma palavra de perdão. Ele diz para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. E aquela palavra de Jesus indignou a grande maioria que estava ali, porque ninguém até então, nenhum outro homem, tinha autoridade para perdoar pecados. Mas ali estava o próprio Filho de Deus, demonstrando a autoridade que havia sobre ele, como Filho de Deus, como Salvador, liberando uma palavra de perdão sobre aquele homem que a palavra nem sequer se tomou. Indignou de tal maneira que eles começaram a pensar: esse blasfema. E Jesus, como tinha natureza divina, entende os pensamentos daqueles líderes religiosos que estavam ali, e ele diz assim: mas o que é mais fácil fazer? Perdoar pecados ou dizer levanta e anda? E aí ele diz assim no versículo 6: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então ele diz para o paralítico: levanta e anda, toma teu leito e volta para casa. Então note, amada igreja, que o milagre que Jesus operou, a cura física, foi para testificar a sua autoridade em perdoar pecados. Porque o coração daquele povo era um coração duro e não compreenderiam que ele tinha autoridade para perdoar pecados se não vissem uma evidência física, natural. Por isso que Jesus operou o milagre de cura daquele homem. Mas o principal milagre foi o perdão dos pecados. Se você fosse um paralítico, o que você preferia naquele momento? Sair andando ou sair perdoado? É uma boa pergunta essa. Se eu estivesse no lugar daquele paralítico, sabe lá há quanto tempo, se era de nascença? Parece uma pergunta simples, mas não é, amados. A resposta sincera a essa pergunta vai demonstrar se nós estamos mais preocupados com a nossa vida espiritual ou com o nosso corpo físico.
A resposta sincera a essa pergunta vai mostrar se nós estamos mais preocupados com a eternidade, aonde eu vou passar a eternidade, ou com o conforto do meu corpo. E eu digo, amados, que é melhor entrar no céu sendo empurrado numa cadeira de rodas do que saltando, pulando, dando cambalhotas e ir para o inferno. É melhor entrar no céu. Ninguém vai entrar no céu sendo empurrado por uma cadeira de rodas, mas é uma alegoria. Mas seria muito melhor entrar no céu numa cadeira de rodas do que ir para o inferno saltando, pulando e dando cambalhotas. Jesus, ele disse isso com outras palavras, né? Lá em Mateus 5, de 29 a 30. Se você virar em algumas páginas da sua Bíblia, você vai ver Jesus dizendo exatamente isso com outras palavras. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Em outras palavras, era isso que Jesus estava dizendo. Nessa passagem especial do Sermão do Monte, ele estava se referindo ao adultério. E ele diz algo muito sério em relação ao adultério: que quando um homem olha para uma mulher com intenção impura, desejando já no coração, ele já cometeu adultério. Não precisou ir para o ato físico. Para os fins dos fatos, bastou o desejo do coração de possuir uma mulher que não é a sua. Então notem que Jesus, ele leva muito profundo e muito sério essa questão de vida de santidade, de uma vida separada com Deus. Há pessoas que com certeza prefeririam a segunda opção, prefeririam entrar no inferno saltando e pulando, ser curadas do físico, mas não do espiritual. Nós vemos isso como existem tantas pessoas negligenciando a oferta de salvação que ainda se encontra disponível no tempo da graça. Quantas pessoas que ouvem a palavra, recebem um testemunho, alguém fala de Jesus para ela, fala para ela sobre a necessidade de entregar sua vida a Jesus Cristo, e essa pessoa se mantém alheia, faz de conta que não ouviu, ou deixa prolongar mais o tempo, porque talvez ainda é muito jovem, e ela sabe que se ela entregar a vida para Jesus, ela vai ter que mudar as atitudes, o comportamento, vai ter que eliminar alguns pecados que ela já tem consciência que pratica. Então muitos continuam rejeitando a palavra, e isso é tremendamente perigoso, porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Então nós vemos aí, amados, que o grande milagre que Jesus operou foi o perdão dos pecados. Quando temos os nossos pecados perdoados, nós deixamos de ser paralíticos espirituais. E como é terrível carregar o peso do pecado. É algo que incomoda, que não deixa dormir. Para aqueles que têm o mínimo de consciência moral, o pecado se torna um peso, se torna um impedimento, se torna algo que constrange, até mesmo quando encontra com o irmão. A pessoa está sempre se sentindo culpada, ela fica pensando: será que ele está sabendo o que eu fiz? Será que já caiu na boca do povo o que eu tenho feito? O pecado é algo terrível, ele é um aguilhão na mão do diabo para ferir a nós. Mas o Senhor Jesus, ele tem autoridade e poder para perdoar os pecados. E esse é o centro da mensagem de hoje. Que fique gravado no nosso coração hoje o poder e a autoridade que existe no nosso Salvador Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. No Evangelho de João, no capítulo 6, multidões estavam seguindo Jesus também por causa dos milagres que Jesus operava. E de repente Jesus olha para aquelas multidões e ele começa a mudar um pouco o seu discurso.
ele começa a colocar um discurso mais duro. Se você está com a sua Bíblia aberta, vai para João capítulo 6. Nós vamos ver como as multidões buscavam os milagres, mas elas não queriam mudar de vida, amados. Muita gente hoje continua buscando os milagres, mas não quer mudar de vida, quer continuar com o pecado. E Jesus começa a apertar a mensagem, a pregação começa a ficar dura. E lá em João capítulo 6, versículo 60, as pessoas dizem assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem não pode ouvir? Espera aí, Jesus até então vinha operando milagres, vinha liberando cura, de repente ele começa a cobrar alguma coisa da sua pregação. Jesus começa a dizer: olha, vocês que estão me seguindo, se vocês querem ter parte no reino dos céus, vocês precisam se identificar comigo. Vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Ele não estava ensinando o canibalismo, ele estava ensinando que aqueles que eram discípulos, seguidores, precisavam verdadeiramente se comprometer com Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje se dizem cristãs? Eu sou cristão, mas não tem compromisso com Jesus Cristo na prática de vida, nas atitudes. E Jesus começou a apertar o discurso, e as pessoas começaram a espanar. Quem aguenta essas palavras? Quem pode ouvir? E aí no versículo 66, a palavra diz que à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então Jesus pergunta aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Versículo 67. Amados, havia uma multidão seguindo Jesus. Cadê a multidão que estava seguindo Jesus quando ele cobrou o compromisso? Cadê os 70 que haviam ido de 2 em 2 e operado milagres, expulsado demônios? Aqui ficou só 12. Os 12 estavam aqui. E Jesus se vira para eles e diz: olha, vocês também querem se retirar? Você acha que Jesus estava preocupado com quantidade? Você acha que Jesus estava preocupado em encher as praças de pessoas seguindo e aclamando o nome dele? Não, irmãos. Jesus estava interessado numa entrega verdadeira. Jesus estava interessado naqueles que teriam um compromisso verdadeiro com ele, que comeriam do corpo e beberiam do sangue. Algo que nós vamos fazer no final desse culto, a ceia do Senhor, é uma identificação semelhante à palavra que Jesus estava pregando aqui em João 6. Na ceia do Senhor, quando comemos aquele pequeno pedaço de pão, nós estamos nos identificando com Jesus Cristo, com a sua morte, com o seu sacrifício, com a sua ressurreição. Comendo do pão, estamos dizendo: olha, eu estou comendo do corpo. Bebendo do cálice, nós estamos demonstrando, estamos bebendo do sangue. Nós fazemos parte disso, nós estamos demonstrando isso em gestos, num cerimonial que tem um simbolismo muito profundo, que é a ceia do Senhor, que é o batismo que nós fizemos hoje pela manhã. E aí então, Pedro, no versículo 68, ele salva a pátria de todos os 12 que estavam ali. E ele diz uma das frases mais lindas de toda a Bíblia. Pedro reconhece que ele não tinha para onde ir, irmãos. Ele diz assim: para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro faz uma confissão que todos nós devemos fazer. Para onde nós iremos sem Jesus? A quem nós vamos seguir se não a Jesus? Só Ele tem as palavras que nos garante a nossa entrada nos céus, irmãos. Só Jesus pode dizer para nós: perdoados estão os teus pecados. A quem nós seguiremos? A quem nós vamos continuar seguindo? A Jesus? Ou vamos fazer como milhares e milhares de cristãos nominais, que dizem que seguem a Jesus, mas nas suas atitudes no dia a dia negam a Jesus? Com a boca diz que é cristão, mas com as atitudes negam que são cristãos. Se envolvem com as porcarias do mundo, com o lixo do
mundo, com a bruxaria do mundo. Tem cristãos que comemoraram o 31 de outubro com a festa pagã, feiticeira do Halloween. Lá na França, uma jovem de 17 anos morreu pisoteada numa festa de Halloween. Os pais estavam passeando em férias no Brasil. Tragédias acontecem, né? Mas quanto mais perto do diabo, mais fácil acontecer as tragédias. Então, amados, está cheio de cristãos nominais, que dizem que são cristãos, acham que fui batizado, sou cristão, mas fala da boca para fora, nas atitudes do dia a dia, continuam fazendo coisas que o Senhor Jesus condena, reprova. Aonde estão os verdadeiros cristãos? Quando Jesus pregou aquela palavra, a popularidade de Jesus caiu. Ele não estava preocupado com isso. Ele não estava se candidatando à reeleição como presidente de alguma nação. Ele falou a verdade, ele falou o que ele tinha que falar, e ele continua falando o que ele tem que falar pela palavra dele hoje. Ainda que através de vasos de barro, mas ele continua falando o que ele tem que falar. E a igreja precisa estar atenta àquilo que o Senhor Jesus está falando. Na nossa reunião de intercessores, sábado pela manhã, mais uma vez o Senhor Deus nos tem lembrado: avisa a minha noiva para se preparar. Fala para minha noiva que eu não aceito culto misturado com coisas profanas. Alerta a minha noiva, manda ela se santificar, avisa ela para se preparar, porque o noivo está às portas. Quando ele voltar, a noiva tem que estar limpa. Não é todo mundo que vai subir, não, amados. Grande parte da chamada igreja vai ficar, porque as vestes não vão estar limpas, porque não vai haver óleo nas lamparinas, não vão estar preparados. O Senhor está avisando: prepara a minha noiva, prepara a minha noiva. Pedro compreende que Jesus tinha poder para perdoar pecados, e não havia outro lugar para ir, não havia a quem seguir senão a Jesus. Não havia outro caminho, amados. E ainda hoje continua não havendo outro caminho. Jesus é o único caminho. Em João 10:9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará passagens. Não há outro caminho, amados. Em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, o que mais? A verdade, o que mais? E a vida. E aí ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 2,5 o apóstolo Paulo diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus feito homem. Quando eu ouvi essas palavras pela primeira vez, eu ainda fazia parte de uma denominação cristã, mas que ensinava que havia outros intermediários que me podiam levar até a Deus. E foi difícil para entender, mas a missionária, hoje pastora Célia, que era paciente, ia todo domingo à tarde ensinar a palavra para a gente, ela insistiu nisso até que o Espírito Santo abriu meus olhos. E por mais que eu tivesse e ainda tenho compreensão de que Maria é bem-aventurada, eu entendi que ela não podia ser a minha mediadora. E nenhum dos santos católicos poderiam ser mediadores, porque a própria Bíblia católica que eu tinha em minhas mãos, ela tinha esses versículos claramente dizendo que o único caminho é Jesus Cristo. O único caminho é Jesus Cristo. Então, amados, há muito engano sendo ensinado nos dias de hoje. E esse Jesus, que é o único caminho, ele é o único que pode perdoar pecados. Ele é o único que pode perdoar pecados. E quem
de nós não temos pecados. Há um outro texto da palavra de Deus que eu quero que você abra e leia, está em Lucas capítulo 7, dos versículos 36 ao 50. Passagens bastante conhecidas da palavra de Deus, mas às vezes nós vemos elas em outras colocações. Lucas capítulo 7, do 36 ao 50. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se esse for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho para dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a ambos. Qual desses, portanto, o amará mais? E Simão respondeu: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui é uma outra cena, amados, bastante parecida, onde a gente extrai a mesma palavra, o mesmo ensinamento. Jesus é convidado por um líder religioso para uma ceia na sua casa, e Jesus se assenta à mesa, como era o costume judaico, uma mesa baixa, bem pequena, onde se assentava no chão e colocava os pés para trás, e se debruçava assim, com o cotovelo sobre a mesa, com uma mão, e comia com a outra, e os pés para trás, era quase que deitado ao chão. E estavam ali os homens ceando, e aí entra uma pecadora, uma mulher de uma fama, toda a cidade conhecia, uma mulher, antigamente falava assim, uma mulher falada, né? Hoje os termos mudaram, mas eu prefiro usar esse que é menos pesado. Era uma mulher falada na cidade, e ela não se intimida, ela sabia que Jesus, aquele que podia perdoar pecados, estava ali, e ela certamente já tinha tido um encontro com Jesus, porque ela já muito o amava. E ela entra naquele lugar. Havia um costume cultural que quando alguém convidava uma outra pessoa para um jantar, o convidado deveria ser recebido por um servo que lavaria os seus pés com água, enxugaria com um pano, ungiria na cabeça, o levaria para a mesa. Simão, o fariseu, não fez nada disso com Jesus, menosprezou a presença de Jesus. Aquela mulher entra, vai aos pés de Jesus que estava atrás, começa a chorar a ponto das lágrimas molharem os pés de Jesus. Ela usa o seu cabelo, que era motivo de honra das mulheres.
O cabelo representava um motivo de glória, de honra para as mulheres na cultura judaica, e ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Hoje já seria algo estranho ver isso, imagina naquela época. E aí então o Simão pensa, ele não fala. Se esse camarada fosse profeta, ele sabia quem que é essa mulher que está tocando nele. Uma prostituta não podia tocar no homem, o homem ficava impuro. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, ele conta essa passagem, essa história, que é muito importante para nós dentro dessa mensagem de hoje. E ela se resume assim: alguém devia 500 denários, um denário corresponde a um dia de trabalho. Alguém devia mais de um ano de trabalho, quase 2, e não tinha como pagar a dívida. O outro devia 50 denários. E aí aquele que era o credor, vendo que nenhum dos dois tinha condição de pagar, ele perdoa a dívida, ele apaga o escrito da dívida, ele rasga duplicado, não precisa mais pagar. E aí o Senhor Jesus pergunta para Simão: qual dos dois vai estar mais agradecido? Ele fala: com certeza o que devia 500. E Jesus fala: é exatamente isso. Aqueles que reconhecem o quanto são pecadores amarão mais a Jesus Cristo do que aqueles que não reconhecem os seus pecados. Esse fariseu Simão não reconhecia os seus pecados diante de Jesus. Por isso ele recebe Jesus de qualquer jeito. Ele não dá o beijo de recebida, o ósculo. Ele não manda um servo lavar os pés de Jesus, não traz a água. Não, é um profeta, não dizendo que é profeta. Quero ver se esse cara é profeta, por isso que eu estou chamando ele para comer na minha casa. Não porque eu quero honrar ele. Quando nós não reconhecemos os nossos pecados, nós agimos exatamente como Simão fariseu. Quando nós não admitimos os nossos pecados, nós não valorizamos o valor que tem o perdão dos pecados. Mas aquela mulher sabia o quanto ela era pecadora. Aquela mulher já tinha olhado para dentro dela própria e visto o quanto ela precisava do perdão de Jesus. Com quem que nós nos identificamos com mais facilidade? Certamente, pastor, eu não sou tão pecador como essa mulher. Eu quero ser tão pecador quanto essa mulher, se for preciso, para me identificar com Jesus como o meu Salvador. Amados, nós precisamos entender isso. A partir do momento que nós achamos que nós somos bons demais, que nós não precisamos mais tanto assim do perdão de Jesus, a partir do momento que esse orgulho espiritual toma conta do nosso coração, nós começamos a desprezar a Jesus, como Simão o fariseu desprezou. Nós não damos mais valor para o culto. Nós vamos de vez em quando dá, quando estou com vontade, quando não estou cansado, quando não tem jogo do meu time no mesmo horário. No meio de semana, só se eu estiver precisando mesmo, se eu estiver enfermo, se eu estiver que correr atrás de uma bênção, aí eu vou no culto da quarta-feira, senão, não vou. Escola dominical, levantar cedo de domingo de manhã, está brincando, pastor? Não, eu vou dormir. Trabalhei a semana inteira, é justo? Não estou dizendo que não é justo. Eu só quero ver se quando precisamos, nós não corremos. Eu já vi cristão que vivia assim e de repente bateu uma enfermidade. Ele fica desesperado, ele vai para tudo quanto é igreja, ele faz campanha. Se não tem campanha, ele procura uma igreja que tem campanha. Vai atrás até de pai de santo, se falar que tem alguém que cura. Já vi isso, porque não tem uma fé sólida. Com quem nós nos identificamos? Quando nós nos identificamos que necessitamos do perdão de Cristo, nós valorizamos as coisas que Cristo valoriza. A comunhão entre os irmãos, o tempo de oração na nossa casa, o tempo de leitura da palavra de Deus, a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Que grande maioria das igrejas hoje não estão mais valorizando. Aliás, algumas fazem questão de não ensinar a palavra de Deus, porque o povo que conhece a palavra de Deus
Se em determinadas igrejas hoje fosse ensinada a palavra de Deus, não ficava um membro daquele lugar. Mas é melhor manter o povo ignorante e manipular as emoções e as necessidades do povo do que ensinar a palavra de Deus. É mais fácil, enche a igreja para ensinar a palavra de Deus, não enche. Mas se a gente começar aqui a fazer propaganda dos milagres, das curas que já aconteceram aqui nesse tempo, a gente enche a igreja facilmente. Então a palavra de Deus ela nos leva hoje para esse confronto. Simão não se considerava pecador, não se reconhecia nem admitia os seus pecados. Talvez ele até se desse ao direito de cometer alguns pecados para aliviar a tensão. Há muitos cristãos hoje que se dão ao direito, abrem uma concessão para si próprio. Mas a semana foi tão difícil, tive uma opressão no trabalho, é uma situação complicada, que mal tenho ficar um pouco no computador e olhar algumas coisas assim só para relaxar, só para descontrair. Que mal tem isso? Nenhum. Só que a palavra diz que aquilo que entra pelos nossos olhos pode descer a nossa alma, contaminar o nosso coração, ou aquilo que está no nosso coração é o que atrai os nossos olhos. Mas que mal tem? Eu estou tão estressado, se eu tomar uma meia dúzia de latinha de cerveja, eu vou ficar relaxado. Não tem mal nenhum. Até que de repente o teu filho começa a ver, começa a querer tomar também. Mas que mal tem? Eu saí com a minha esposa e a gente fazer um passeio e de repente, para agitar um pouquinho o nosso relacionamento, a gente vai para um motel. Amados, tem cristãos que frequentam motéis, lugar onde a imundície é literalmente praticada. E aí vai se existindo uma classe de cristãos sem classe, que vai aceitando tudo como se fosse normal, amados. E aquilo que antes não era normal se torna normal e acha que Deus não vai fazer conta dessas coisas. É para isso que existe e que nós ainda estamos no tempo da graça e da oportunidade de buscar o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Eu quero encerrar com mais duas passagens da palavra de Deus, que elas são maravilhosas, porque elas firmam essa oportunidade que o Senhor Deus concede. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. O apóstolo João, ensinando os cristãos a quebrarem o orgulho e admitirem que, ainda que somos cristãos, cometemos pecados e temos necessidade de encontrar o perdão. Então João diz assim, capítulo 2, versículo 1 e 2: Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Todo aquele que se arrepender, que confessar os seus pecados e entregar a sua vida a Jesus, Jesus se torna a propiciação dos seus pecados. Ele é o advogado junto ao Pai. E aí então João diz também em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, logo acima do texto que nós lemos: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Esse
É o maior milagre que está disponível para acontecer todos os dias, bem na nossa frente, na nossa própria vida. O milagre que pode acontecer a todo instante, quando nos dobramos os joelhos, confessamos e olhamos para aquela cruz, aonde o Senhor Jesus Cristo, o Deus feito homem, entregou ali a sua vida espontaneamente, derramou o seu sangue. Todas as vezes que olhamos para nós mesmos, nós vemos os nossos pecados, cada um deles. Nós sabemos, não adianta enganar a si próprio. Nós olhamos para dentro e vemos os nossos pecados, mas como filhos de Deus, nós erguemos a nossa cabeça e olhamos para aquela cruz. Você não precisa ter ela feita um crucifixo, basta você saber que existiu uma cruz, que Jesus não evitou aquela cruz, Ele foi por ela, morreu nela, derramou o seu sangue nela, e a palavra de Deus diz que aquele sangue derramado, Ele nos purifica de todo pecado. Muitas vezes, quando eu estou em oração, eu fecho os meus olhos e começo a pedir perdão a Deus. Eu gosto de imaginar aquele sangue sendo vertido sobre a minha vida. É algo tão forte isso, irmãos. É algo tão forte. Você parar, fechar os seus olhos profundamente, reconhecer os seus pecados, tudo que fez de errado durante a semana, durante o mês, o que vem fazendo errado durante a vida inteira, e aí você se prostra e começa a lembrar daquela cruz. Você fecha os olhos e começa a ver o sofrimento do Deus que se humilhou em forma de homem, que foi derramando ali o seu sangue, e quando o soldado perfurou o corpo dele, jorrou água junto com o sangue, água purificadora, e a gente pode entender quanto custou aquilo para que nós fôssemos perdoados. E quando nós começamos a compreender a grandeza desse amor, nós não temos mais vontade de pecar. Nós pecamos eventualmente quando tropeçamos de alguma maneira, mas nosso coração não sente mais alegria no pecado. Ainda que sinta a carne prazer no momento que está pecando, em seguida vem um peso, vem um arrependimento, vem uma dor profunda. Como Davi estava ocioso ali no palácio, ele olha lá, ele vê aquela mulher se banhando, ele era rei, ele tinha autoridade, ele chama, manda trazer ela, ele tem aquele momento de prazer, ele comete adultério, ele tenta consertar o adultério, ele causa um homicídio, ele casa com aquela mulher, ele conserta a situação aos olhos do homem, mas aí Deus manda o profeta, e Natan chega para Davi, apontando o dedo em Rise, e quando cai a ficha, Davi compreende o que ele fez. Ele ainda não tinha a visão da cruz, mas ele diz: eu pequei contra o Senhor. Como eu tive coragem de pecar contra esse Deus Santo. Como eu tenho tido coragem de continuar pecando contra o sangue de Jesus Cristo, contra o Senhor que morreu na cruz por mim. Como ainda eu tenho coragem de pecar, repetir os pecados, ceder a minha carne. Como eu tenho tido essa coragem. Não é possível, meu Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso, na noite de hoje, essa palavra veio para que todo o peso do pecado seja removido da vida de todos nós que estamos aqui hoje, para que o peso, a acusação, a culpa seja arrancada de sobre as nossas costas, o jugo, o fardo seja removido. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É isso que significa aquela frase que está na frente da igreja, aquele versículo
que está ali naquela faixa. É isso que Jesus deseja fazer na vida de todos nós hoje, antes de nós compartilharmos o pão e o cálice, que representa o nosso envolvimento, o nosso comprometimento com o corpo, o sangue, com o sacrifício que Jesus Cristo fez. Então feche os seus olhos, curve sua cabeça, fique um tempo de silêncio. Em silêncio no seu lugar, fale com Deus. Quem perdoa os pecados é Jesus Cristo. Dentro de um Deus que se apresenta em Pai, Filho e Espírito Santo, o perdoador dos pecados não é o Pai nem o Espírito Santo, é Jesus Cristo. É o único Deus, mas de três pessoas distintas, é o mistério da Trindade. Só temos o perdão por causa de Jesus Cristo. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, perdoa os pecados que cometemos como igreja. Todas as vezes que desprezamos as coisas que são do Senhor. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados como líderes da igreja. Perdoa, Senhor Jesus, os pecados como membros do conselho nós cometemos. Perdoa, Senhor Jesus, os pecados que como membros da igreja nós cometemos. A infidelidade. Perdoa, Senhor, os pecados que como pais nós cometemos. Às vezes que deixamos de corrigir os nossos filhos, nós pecamos. Às vezes que deixamos de exercer disciplina e largamos os nossos filhos, nós pecamos como pais. Perdoa-nos. Às vezes que pecamos como maridos, que fomos grosseiros com as nossas esposas, que falamos o que não devíamos, que traímos, que adulteramos, olhando e desejando outras mulheres. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Como irmãos uns dos outros, quando falamos mal, criticamos, apontamos o dedo, acusamos o irmão, a irmã. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa a nossa incredulidade, quando duvidamos do Senhor. Ah, Deus, quantos pecados. A nossa situação é pior do que aquela pecadora que lavou os pés do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Cobre-nos da tua misericórdia, do teu sangue precioso. Que cada um, ó Deus, nesse tempo hoje, possa sentir esse momento o fardo sendo retirado das costas, a acusação sendo removida. Feche os seus olhos e sinta isso. Sinta o Senhor Jesus passeando aqui no nosso meio e arrancando dos nossos ombros todo o peso do pecado, arrancando as setas de acusação do diabo contra a nossa vida. Porque se você confessou com sinceridade, o Senhor já te perdoou. A palavra que nós lemos diz que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para perdoar os nossos pecados, que só Ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados, e Ele se agrada de perdoar os pecados, amada igreja. Então respira fundo na tua alma e sente que o fardo está sendo arrancado, a acusação, o peso. E nesse momento o Senhor está mandando os anjos passeando aqui no nosso meio e colocando sobre nós vestimentas brancas, nos purificando, nos vendo como filhos que estão preparados para a ceia, para o banquete. Não como aquele que invadiu o banquete, mas não tinha vestes apropriadas.
Ninguém vai ser intruso no banquete de Deus hoje. Todos nós vamos poder participar dessa mesa, porque o Senhor Jesus nos vestiu para esse banquete. O Rei deu as vestes para que os convidados fossem vestidos. Oh, glória a Deus! Por isso vamos orar agradecendo ao Senhor. Quero chamar o ministério do louvor à frente, os irmãos presbíteros e diáconos que vão nos auxiliar na distribuição da ceia. E aí no seu lugar comece a glorificar a Deus pelo perdão. Comece a dar glórias a Deus em oração, em voz alta, do jeito que você quiser, em choro, em pranto, em alegria. Senhor, obrigado. Senhor Jesus, Filho de Deus, obrigado. Não há palavras que possam expressar a nossa gratidão, mas nós dizemos com as palavras que temos: obrigado, Senhor Jesus. Se Tu estivesse aqui no nosso meio hoje, nós estivéssemos com um vaso de perfume na nossa mão, nós nos lançaríamos aos Teus pés chorando, e a nossa gratidão seria essa: nos prostrarmos diante do Senhor e dizer obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, Tu nos perdoaste, nos lavaste. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Quão grande é o Meu amor por Ti, ó Jesus. Daqui para frente, quando a minha carne desejar o pecado, que eu me lembre desse amor tão grande, que eu me lembre da cruz, e que a lembrança da cruz me faça eu desprezar o desejo do pecado, e assim eu possa me desviar do mal, me desviar de todo pecado, de todo desejo de pecado, me desviar, Senhor, fugir correndo como José correu daquela mulher que se ofereceu para ele, ó Deus. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Quantas vezes nós estivemos tão perto de cair, de sermos mastigados como um bagaço de laranja na boca do inimigo, de sermos pisados, lançados ao chão, e o Senhor nos deu livramento a tempo, Deus. Obrigado, meu Deus, porque o nosso nome não foi manchado diante dos homens, porque o nosso testemunho permaneceu de pé. E Senhor, se Tu, sabendo, conhecendo o nosso futuro, se um dia a nossa vida for manchar o Teu nome, em nome de Jesus, que o Senhor, o mau testemunho, venha manchar o Teu nome, manchar a Tua igreja, manchar o nome da nossa esposa, dos nossos filhos. Ah, Deus, por misericórdia, nos toma antes de cair diante de um pecado, de um escândalo, onde outros sejam levados também. Nos toma antes, seja como pais, como esposos, ou como pastores, ou como filhos, como testemunhos da Tua igreja. Que nós possamos caminhar nessa paz, ó Deus, porque não há paz maior do que o perdão concedido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abençoa, Senhor, os elementos dessa ceia, o pão, o cálice. E quando nós tomarmos esse pequeno pedaço de pão, esse pequeno cálice na nossa mão, os nossos olhos estejam exatamente naquela cruz, ou naquela ceia, quando o Senhor diz: tomai e comei, tomai e bebei de mim, aqueles que comem e bebem da minha carne e do meu sangue, esses têm parte comigo, e esses entrarão no reino da vida eterna. Esses têm parte comigo. Aqueles que participarão da ceia hoje, todos aqueles que estão conosco hoje, vou convidar para se levantar. Aqueles que estarão tomando a ceia pela primeira vez, entenda, você, irmão ou irmã que foi batizada hoje, compreenda agora o que significa receber na sua mão esse pedacinho de pão, esse cálice, essa pequena quantidade de suco de uva.
Compreenda o que é que representa isso. Representa a vida nova, o perdão dos pecados. Compreenda. Por isso que é tão importante. Por isso que Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Esse é o mês da gratidão, o mês de ações de graças. Não existe graça maior do que essa que nós recebemos. Então se coloque de pé. Nós vamos distribuir o pão, distribuir o cálice. E levante a sua cabeça em adoração, em gratidão a Deus, porque tudo isso que nós ouvimos, que compreendemos, é motivo de glórias, de aleluias, de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrar depois o culto com um cântico, glorificando, dando graças a Deus por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. permaneça de pé e estenda a mão, ou dê as mãos, ou coloque a mão sobre o ombro do irmão que está lá. A gente vai deixar os corredores. Conforme você vai recebendo o cálice, você vai participando, e
nós vamos cantar esse canto, abraçados, de mãos dadas, a igreja toda, em nome de Jesus.
quero que a igreja